que é importante falar um pouco da minha história, assim, que minha mãe nasceu numa fazenda no sul da Bahia, meu avô trabalhava lá e tinham as sextas-feiras de contação de história, né? Então ela conta assim com uma alegria de infantil mesmo, assim, é uma memória que ela e meus tios têm que isso assim, desde pequena essas histórias são povoadas aí na minha infância e na vida da minha mãe. Então é mais uma tradição oral, né, uma coisa mais natureza. E por outro lado, e é uma família grande, né, da minha mãe, uma família grande. Por outro lado, a família do meu pai é filho único. A literatura veio pelo livro. Então era importante ter livro, ler o livro, abrir o livro, comentar sobre o livro. Então essa mistura assim que fez 3 leitores lá na minha casa, né? De um lado, desejo pela vida e pela narrativa, mas de uma forma mais da natureza e de ancestral até, né? E por outra forma, essa questão do livro. Então, eu tive livro quando eu era criança em casa, né? Eu tinha uma pequena biblioteca, também eu tinha muito acesso à biblioteca das escolas, era uma coisa muito valorizada. Para eu ter palavra em casa, eu tinha que ser leitor e conversar sobre o livro, vamos dizer assim, eu era ouvida pelos mais velhos. E aí depois, então, eu sempre li muito, adolescente lia, eu fui para a faculdade, e na faculdade ficou mais uma coisa, eu li muito a teoria, né, que também gosto. E aí quando nasceu minha filha, assim, depois do parto, do primeiro, segundo mês, eu sentia, não sei se era solidão, não sei o que era puerpério, a gente sabe o que é. Mas eu senti falta de ler, eu sentia falta da literatura. E os livros que eu conhecia, os livros que estavam na livraria para adultos, não me satisfaziam mais, né? Eu tentava ler, não ia, não fluía. Então eu criei a literatura de berço para compartilhar a leitura, né? Então o começo da literatura de berço eram contos ou crônicas de autores consagrados, né? Autores renomados. E para poder falar sobre a leitura, isso me trouxe de volta essa leitura. Mas aí, com o andar da carruagem por lá, eu percebi que não era também aquilo, não estava satisfeito. E aí eu entendi que eram os livros para a infância, né? E aí me completou. Então, eu sou psicóloga, né? Trabalho como psicóloga, né? Então, meu olhar no literário era muito mais das relações do que do objeto livro, né? E eu percebi que não era só eu que queria o livro para a infância, né, ou de infância, eram os pais também. A gente está na nossa infância, comunicando da nossa infância para a infância da criança e do bebê, porque é você entrar na linguagem do bebê. Se a gente pega um livro feito para bebê, pensado no bebê, a gente está comunicando com o bebê, a gente está falando, nosso eu-bebê está realmente conversando com o bebê. Para mim, o desejo de ler entra no desejo de eu me conhecer e ampliar o meu saber. Para o bebê, entra nesse meu desejo de que ele se conheça e amplie o saber dele. Então, o livro me transforma, porque eu me vejo enquanto criança, né, e posso me transformar nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, transforma a minha comunicação com o bebê, né? E me aproxima dele. E criamos vínculos, né? E aí é um vínculo de verdade, por quê? Porque o bebê é o bebê e ele pode fazer o que ele quiser com aquelas palavras, né? Com aquela leitura, mas a gente está se comunicando.